do Senhor, vamos ficar de pé. Vamos dar início ao nosso culto nessa manhã. Abra sua Bíblia no Salmo número 100. Bom dia, pessoal aí da live. Salmo de número 100. Acharam aí? Diz assim o texto sagrado: aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entre na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Coloque a sua Bíblia na cadeira e com calma vamos falar com o nosso Deus. Hoje uma semana muito agitada. Aqui estamos nesse domingo, nessa manhã, para prestar o culto ao nosso Deus. Espírito Santo de Deus, te pedimos nessa manhã a tua ajuda, te pedimos nessa manhã o teu renovo, a tua força. Te pedimos nessa manhã que o teu Espírito Santo conduza esta reunião conforme o teu querer e a tua vontade. Que não estejamos aqui nesta manhã apenas por estar, mas que tenhamos a noção clara que nós estamos diante de Ti, o nosso Senhor. Que a Tua presença se faz presente em nós através da pessoa do Teu Espírito Santo, que o Senhor irá falar conosco através da Tua palavra. Que tenhamos, ó Deus, essa clareza, essa compreensão nesta manhã. Recebe os louvores que serão entoados. Ouve o nosso clamor, ó Deus, faz a tua obra, renova o teu povo, nos abençoa nesta manhã, que eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos louvar o nosso Senhor nesta manhã com alegria. Aleluia, glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele há de fazer, por ter morrido em nosso lugar. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor.
nós cremos nisso, Pai. Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame a seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado a Deus. todo joelho dobrar, a ouvir
Estaremos seguros, aleluia. Estarei seguro. Pois em mim. Você quer isso? Eu sei, Senhor. Deus em mim. Mostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Tua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Mostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor. Sobre a morte já venceu. Tua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo como o mar está. O véu rasgou, o caminho abriu. O rasgou, o véu rasgou, o caminho abriu. Vamos declarar essa verdade. Tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu. Mostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Glórias a Ti, ó Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Deus. No coração, meus instrumentos tocam bem baixinho. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o véu de fato rasgou. Diz as Escrituras de cima para baixo, mostrando o Teu ato soberano, Senhor, sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, pela salvação das nossas vidas. Obrigado porque um dia o Senhor nos escolheu, nos salvou. Possamos valorizar isso, ó Deus, tão grande salvação conquistada na cruz do Calvário, Senhor. Obrigado, Deus, porque nada mais poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que privilégio para nós, ó Deus, que não percamos, ó Deus, a expectativa, que Deus não perca a expectativa da Tua volta, Senhor. O grande dia do Senhor. Obrigado, a Deus, por mais um ano de vida dessa igreja que estamos comemorando. Nesse dia vamos comemorar por tudo que o Senhor fez e tem feito aqui, pela Tua mão poderosa conduzindo essa igreja. Estamos felizes, ó Deus, nesse dia, estamos gratos a Ti por tudo. Portanto, nós oferecemos a Ti nesta manhã todo louvor, toda honra e toda adoração. Salve de palmas para o Senhor Jesus, vem fora. Glória, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Antes de você sentar, fale aí com o seu irmão, que está ao seu lado. Bom dia mais uma vez, igreja. Hoje o pessoal da live está com a gente. Sempre que nós temos
Vamos celebrar o aniversário da igreja. Geralmente o pessoal deixa tudo para amanhã, se prepara para vir à noite. Espero que hoje também seja assim. Tá certo? Então, esse é o nosso principal anúncio. Hoje à noite nós estaremos aqui reunidos para celebrar a Deus, né, esse momento tão especial que a nossa igreja está completando aí mais um ano de vida. Apenas sempre no dia 10 de outubro, nós estamos celebrando hoje à noite. Então, se organizem, aqueles que virão, procure chegar um pouquinho mais cedo. Algumas pessoas, talvez não muitas, mas visitantes também. Vamos procurar aqueles que vierem de carro, se encontrar alguma vaga ali na rua, já coloca ali. Hoje é um dia um pouquinho diferente, a igreja enche um pouco mais, tá certo? Estamos felizes por esse dia. Sou grato a Deus pela minha família, né? Nós começamos aqui há 9 anos atrás, e eles colocaram, como dizem, né, a mão no chifre do touro, do boi, e começamos esse trabalho que não começou de maneira fácil, não tem sido fácil. Então, sou grato a Deus, primeiramente a ele, a minha esposa e a minha família também esteve aqui sempre presente. Não é fácil, né? Ter um pastor na família, a gente sempre tem um convívio bem natural, então não é fácil. Eu também não sou uma pessoa tão fácil como vocês pensam, eles também não são. Então, mas graças a Deus, durante esses anos, mesmo diante das lutas e dificuldades, nós estamos unidos. Então, é importante nós celebrarmos esse dia. Eu quero ser grato a eles, todos eles, e aqueles que chegaram depois também e nos ajudaram aí, e estamos caminhando. Tá certo? Viram aí o novo carpete? Bonito, né? Graças a Deus, estamos caminhando. Agora vou esperar um pouquinho aí, temos algumas contas, né, para a gente pagar, mas ainda vamos colocar ali uma persiana e vamos partir para o berçário, se Deus quiser, que não é tão baratinho, mas estamos atingindo as nossas metas, pintamos a nossa igreja, aqui dentro também, trocamos o carpete. Isso eu nem estava pensando em fazer, a princípio era só pintar lá fora. Compramos uma mesa de som semi-nova, compramos uma escada muito boa, cara, para a igreja, que foi usada aí também. Enfim, estamos, né, Deus sempre faz muito mais aquilo que nós imaginamos. Eu sou grato primeiramente a Ele e a vocês que têm compreendido a seriedade desse trabalho. É importante termos uma igreja bem organizada, né, para que as pessoas possam chegar, sentar, ouvir a palavra, colocar uma criança numa sala, no berçário. Então nós estamos aos pouquinhos trabalhando para que isso aconteça. Então agradeço a Deus e aos irmãos. A nossa campanha começou em agosto, vai até janeiro. Os irmãos estão aí fiéis. Eu sei que não tem sido fácil, né? Ontem, mais uma vez, eu fui ao mercado, estava conversando com o Sandro, e quem faz compra aqui sabe que o negócio está terrível, né? Está muito caro. Então nós precisamos da graça de Deus e de trabalhar aí, porque o negócio está complicado. Mas Deus tem sustentado essa igreja, e como eu tenho dito, durante esses 9 anos eu nunca consegui fazer algo assim, nesse embalo, e justamente agora, no meio da pandemia, no meio dessa crise, pela graça de Deus, nós estamos conseguindo fazer, tá bom? Então, hoje à noite venha bem bonito, venha preparado, venha na expectativa de ouvir a palavra de Deus. O Bispo Verba é um homem de Deus, certamente vai nos abençoar. E a dinâmica, para vocês terem uma ideia, como é que a gente faz quando termina o culto? Geralmente, nós tínhamos um painel ali, bem bonito, na sala, a gente tirava foto com cada membro, mas estamos numa época de pandemia, isso não significa que a gente não possa tirar foto, podemos tirar. Então, assim que terminar o culto, eu vou me colocar ali no gabinete com ele, tá certo? Bater um papo rápido, a porta vai ficar aberta, não vou demorar muito, vou voltar. Quem quiser tirar uma foto comigo, com a Simone, quem quiser ir lá, apertar a mão dele, tirar uma foto, né? Família, não tem nenhum problema, tá certo? Não vamos ter salgados, nada disso por conta ainda da pandemia, mas vamos ter um bolinho aí que você vai poder levar para casa. Então, quando acabar o culto, não saia com pressa, né? Vamos, tire foto em família, esse momento é importante, o futuro da igreja. Se quiser tirar foto comigo, estarei aqui, eu, a Simone e o bispo também, tá bom? Então, essa era a nossa dinâmica aí. Amém? Esses são os nossos anúncios. Escola Bíblica está firme, né? O professor Diego está aí ministrando o CETEB para a nossa
turma. É um assunto seminário teológico de base, nós tratamos das doutrinas da nossa igreja, então é fundamental que você conheça. Tá certo? Assim estamos caminhando, as nossas crianças também estão estudando, e daqui a pouco é o fim do ano, né? Eu confesso para os irmãos, estava conversando com a Simone, que eu chego, isso é normal também, todo pastor chega no final do ano exausto mentalmente, muito cansado, então, depois do aniversário da igreja, temos apenas aí o final de ano, né, o Natal, mas vamos fazer algo simples e depois dar uma descansada aí, né, para o Rafael também, que está envolvido aí direto com as músicas, os obreiros, enfim, todos aqueles que estão trabalhando diretamente. O ano é bem cansativo. Tá certo? Quarta-feira estaremos aqui de volta com o nosso culto aí de oração, intercessão. Quarta não podemos, né, por causa do carpete, a cola, o cheiro é muito forte, estava muito bagunçado. Mas quarta-feira agora estaremos aqui mais uma vez reunidos nesse culto de oração e intercessão. Tá certo? Vamos nessa manhã, né, se você tem uma contribuição, se você precisa de um envelope ou colocar na salva, fique à vontade, já estamos aí nos aproximando de mais um mês, graças a Deus estamos vencendo os nossos desafios, né? Mas se você nesta manhã precisa, pegue o envelope ou coloque na salva, fique à vontade. Quer falar alguma coisa, Simone? Quer falar alguma coisa, cunhada? Quer falar alguma coisa, Sandra? Eles não gostam de falar, não. Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor nesta manhã. Algo muito sério. Vamos orar, né? Estou esquecendo já, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado a Deus. Obrigado pela manutenção desta igreja. Obrigado pela Tua mão poderosa sobre esta igreja. Não somente, ó Deus, na área financeira, mas em todas as áreas. Obrigado pelo povo que se encontra aqui, que tem sido fiel, que tem entregue a sua contribuição nesses dias tão difíceis, com muita dificuldade, eu sei, mas eu tenho certeza que o Senhor tem cuidado do teu povo, não somente nessa área financeira, mas em todas as áreas. Sou grato a Ti por tudo que o Senhor tem feito. No nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, estamos continuando aí. Quarta parte dessa mensagem, e hoje nós vamos apenas até o versículo 2, irmãos. Temos algo a falar muito importante, a relembrar os irmãos dentro desse momento aqui que o povo de Deus estava passando. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, do versículo 1 ao 2. Preste muito atenção naquilo que será dito nesta manhã. Vocês saiam daqui refletindo naquilo que Deus falará conosco através da sua palavra. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 1 e 2. Diz assim o texto sagrado. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Versículo 2. E Elias foi, como a fome era grande em Samaria. Só até aqui. Vamos orar nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra, ela é tremenda. Obrigado porque o Senhor fala conosco através dela. Obrigado pela iluminação da minha mente, através da pessoa do Teu Espírito Santo. Obrigado, ó Deus, pela sabedoria. Eu te peço nessa manhã discernimento
autoridade, intrepidez, para que eu possa ministrar a tua igreja, a tua palavra. Me usa nesta manhã, abençoa o teu povo, aqueles que estão nos vendo pela live. Fala conosco, Senhor. Crava essa mensagem nos nossos corações, que possamos sair daqui refletindo sobre tudo aquilo que o Senhor irá falar conosco. Usa a minha vida, Senhor, nesta manhã. No nome de Jesus. Amém e amém. Bom, eu pensei que iria finalizar nessa manhã a última mensagem, né, desta série, que eu coloquei como título Oração e Suas Consequências, né? Hoje será a quarta parte. Então eu pensei que iria finalizar hoje, mas quando a gente se depara com o texto, irmãos, e começa a estudar, a coisa muda. Então não será possível, eu não sei quando é que eu vou terminar nos outros domingos. E um verso nesse capítulo me chamou muito a atenção. E eu quero ficar apenas nele nessa manhã, para que fixemos bem o que será dito. Então, para eu não entrar em outros assuntos, a partir do versículo 3, eu quero fixar apenas nesse versículo de hoje. Mas vamos dar uma pequena relembrada no que vimos na semana passada. Bom, vimos mais uma vez, na semana passada, o quanto Elias era um homem obediente, pois depois de um longo tempo, diz o texto, no terceiro ano, a palavra do Senhor veio a Elias, vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E vimos que mais uma vez, Elias obedece. Vimos que Elias não faz nenhum questionamento, ele apenas vai. E vimos que toda essa disposição de Elias em obedecer a Deus se dá ao fato de Elias entender, falamos sobre isso na semana passada, muito importante, compreender que ele servia ao Senhor. Portanto, Deus era o Senhor da sua vida, era o Senhor de Elias. Que ele vivia na presença de Deus e que Deus falava com ele. Portanto, vimos que o nosso problema, digo, os crentes da igreja contemporânea, é que muitos de nós não temos um entendimento claro que Elias tinha, ou seja, que somos servos do Senhor. Portanto, que Ele é o nosso Senhor. Então, muitas vezes falta esse conhecimento, claro, que vivemos na presença de Deus, vimos isso, pois o Seu Espírito habita em nós, não temporariamente, mas para sempre. E às vezes nós não temos essa noção clara. E também que Deus fala conosco através da sua palavra. Então, não entender isso, não compreender isso claramente, esses princípios, faz com que tenhamos muita dificuldade para obedecer a Deus. Então, se você fizer uma autoavaliação, você perceberá isso. Pois se entendermos claramente que Deus é o nosso Senhor, e que somos os seus servos, que vivemos na presença dEle, independentemente do local onde estivermos ou o que estivermos fazendo, que Ele fala conosco através da sua palavra, certamente seríamos servos mais obedientes. Claro que eu não me refiro aqui a uma obediência perfeita, mas certamente seríamos mais obedientes do que somos. Portanto, podemos sim aprender com a obediência desses servos do Senhor, de Elias, mas vimos também que o nosso maior exemplo de obediência não é Elias, mas sim Jesus, como vimos na semana passada, pois Paulo diz aos Filipenses 2:8, diz o seguinte: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até morte e morte de cruz. Obediência igual a essa nós não vemos. Ou seja, nem a própria morte foi capaz de quebrar a obediência de Jesus ao Pai. Nem a própria morte. Então, de fato, Jesus é o nosso maior exemplo de obediência. Meus irmãos, então devemos sim aprender com a obediência de Elias, mas principalmente com a obediência de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, nesse capítulo, veremos mais à frente que por causa da oração que Elias fez, que ele faz lá atrás, agora 3 anos e meio depois, Elias vai viver um momento extraordinário em sua vida, que será ali no Monte Carmelo, veremos isso mais à frente.
Pois se Elias não tivesse feito a oração que ele fez, Deus não enviaria para se apresentar a Acabe, para enviar chuva sobre a terra. É verdade? Ou seja, Elias vai viver algo que é fruto da oração que ele fez. Então nós estamos vendo isso. E claro, Deus por trás, regindo tudo conforme a sua vontade soberana. E nesse momento, Deus exaltará Elias. Veremos isso mais à frente. Para a sua própria glória, depois de um longo processo, vimos isso, de aprendizado sobre providência divina, soberania de Deus, confiança, fé, obediência, humilhação, oração, enfim. Ele passou por todo um processo. Então, agora, Elias vai viver um momento singular na sua vida, e mais, diante do povo de Deus, e como disse, Deus exaltará o seu servo diante do seu povo, lá no Monte Carmelo. Mas nessa manhã, eu quero me ater apenas ao versículo 2, na segunda parte, que diz, e Elias foi. E a segunda parte diz, como a fome era grande em Samaria. Meus irmãos, a igreja contemporânea tem muito a aprender com esse verso. Verso que parece tão despretensioso, não é? Mas como disse, temos muito a aprender com ele. Meus irmãos, o que Acabe e o povo de Deus estava sofrendo nesses 3 anos e meio, era juízo de Deus. Juízo de Deus. Pois Deus fez cessar a chuva por causa do pecado de idolatria do rei Acabe e o povo. E veremos que no Monte Carmelo, Elias, ele chama o povo a tomar uma posição, pois Elias diz para eles, acompanhando o versículo 21, Elias vai chamar esse povo a tomar uma posição. Então ele diz no versículo 21, Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar entre 2 opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é o Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Não decidiram nada, ficaram na deles. Mas o que quero chamar a atenção de vocês nessa manhã, é que mesmo eles sofrendo debaixo de uma seca tremenda, e isso fica muito claro no versículo 2, que diz que a fome era grande em Samaria. Tem versões bíblicas que dizem o seguinte, a fome era extrema em Samaria. A fome tinha se tornado catastrófica em Samaria. Tem uma versão que diz exatamente assim. Tem outra que diz, a fome devastava violentamente Samaria. Ou seja, havia um caos em Samaria, pessoas estavam morrendo, famílias estavam sendo dizimadas pela fome. Às vezes nós não paramos para pensar sobre isso. Havia uma miséria total, pois não tinham o que plantar. Era uma seca, faltava água, animais estavam morrendo, enfim, imaginem viver durante 3 anos e meio com a seca total. Pense nisso. Lembram da declaração da viúva quando Elias pede água e pão para ele, versículo 12 do capítulo 17? Juro pelo nome do Senhor, ela disse, o teu Deus. Ela respondeu, não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro, um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa. E prepararam a refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Essa era a expectativa. Olha que dias terríveis. O julgamento de Deus estava sobre eles. Essa era a situação. Acabe diz no versículo 5 do capítulo 18, certa vez Acabe disse a Obadias, vamos a todas as fontes e vales do país, talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Essa era a situação. Mas pasmem, durante esses anos, de tanto sofrimento, perdas, tanto o rei Acabe, como o povo de Deus, não se colocaram diante dele para pedirem perdão,
pelo pecado de idolatria que eles estavam cometendo. Por incrível que pareça. E isso é impressionante. Durante 3 anos e meio, sofrendo tudo isso, em nenhum momento eles se colocaram diante de Deus para pedir perdão, se arrependerem dos seus pecados. Vemos um Acabe preocupado em encontrar Elias, talvez para ameaçá-lo, ou até mesmo para matá-lo, ou forçá-lo a orar para que a chuva voltasse, já que ele tinha dito que não cairia orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra, ou seja, mediante a sua oração. Então vamos caçar esse homem, vamos forçá-lo a orar, a mudar a história. Então Acabe estava preocupado em encontrar Elias, mas não para se arrepender dos seus pecados. Não para se arrepender dos seus pecados de idolatria e com isso se voltar para Deus. Isso não acontece. Mas pasmem, irmãos, mesmo assim, Deus age. Independente da ação do rei, ou do povo se voltarem para ele, mesmo o povo atolado na idolatria, é verdade que Deus vai adverti-los a se voltarem para ele, mas o fato é, Deus não depende que eles se arrependam, para que ele faça voltar a chuva. O fato é, chegou a hora de voltar a chover. Deus não espera a reação do povo, nem de Acabe. Chegou a hora de voltar a chover, versículo 1 do capítulo 18, depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias, vá, olha o que ele diz, apresenta-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Meus irmãos, Deus é soberano. Ele não está preso ao arrependimento do seu povo, para que ele possa agir, não, claro que não, ele é soberano, está acima disso. Imagine se Deus fosse depender do nosso arrependimento, para que ele continue agindo sobre a sua igreja, sobre a terra. O juízo de Deus é a maneira que ele usa para chamar as nações e o seu povo ao arrependimento. Mas ele não depende do arrependimento do seu povo para que ele possa agir, pois ele é Deus, está acima disso. Ele pede que o povo se arrependa. Muitas vezes ele só age quando o povo se arrepende, mas ele não está preso a isso. E pensando sobre isso, orando, isso chamou muito a atenção nessa semana. Meus irmãos, muitos homens de Deus acreditam que essa pandemia que acometeu o mundo, as nações, é juízo de Deus para as nações. E para a sua igreja também. E eles entendem dessa forma por tudo que as Sagradas Escrituras nos mostram, nos ensinam. E vocês sabem muito bem que eu sou um desses, ou seja, que creio de verdade, que essa pandemia é juízo de Deus para as nações e para a igreja também. Já falamos aqui sobre essa questão, já preguei. Portanto, creio que o que passamos, as perdas que tivemos, os entes queridos que perdemos, o fato, irmão, de sermos impedidos, isso é impressionante, o fato de sermos impedidos de prestar culto a Deus de forma coletiva, como a Bíblia recomenda, foi juízo de Deus sobre nós. Vocês não acharam estranho a igreja ter que fechar? E com isso impedido de prestar no culto a Ele de maneira coletiva. Detalhe, fomos impedidos de cultuar não por causa de perseguição religiosa, não tem nada a ver. Não por causa do diabo que nos impediu, não tem nada a ver. Mas é como se o próprio Deus agisse para que não houvesse culto a Ele, pois o tipo de culto, entre aspas, que muitas igrejas têm oferecido, pode ser considerado qualquer coisa menos culto. E falamos sobre isso aqui também, de nós prestarmos um culto verdadeiro a Deus. Meus irmãos, quando vi as igrejas fechadas, e o povo de Deus impedido de cultuar a Deus,
eu automaticamente lembrava de Malaquias, capítulo 1, versículo 10. Abra lá, enquanto eu bebo água, para você acompanhar. Malaquias, capítulo 1, versículo 10. Marca aí na sua Bíblia. Olha o que Deus fala para o seu povo. Malaquias 1, versículo 10. Ele diz: ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim, ao menos, não acenderiam fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei suas ofertas. Deus não estava querendo ser cultuado por este povo. E mais, irmãos, é como se Deus estivesse, entre aspas, torcendo que alguém fechasse as portas do templo para que não houvesse culto. Portanto, ao olhar para as nossas igrejas fechadas, é como se Deus estivesse usando esse vírus para fechar as portas da sua igreja, pois Deus não estava se agradando dos nossos cultos. Não foi o diabo, não era perseguição, mas o próprio Deus. Então tudo isso considerei, preguei para vocês, mas o fato é, eu não lembro de ter visto igrejas se reunindo para pedir perdão pelos pecados que ela tem cometido. Eu não vi jejum de arrependimento, me perdoe se estiver errado, mas o que eu vi foi jejum contra a Covid, se reuniram para fazer isso. Alguns pastores repreendendo a Covid, o vírus, repreendendo o diabo, enfim. Mas não lembro de pastores, principalmente aqueles que estão na mídia, que são ouvidos por tantas pessoas, convocarem publicamente o povo para se arrependerem dos seus pecados. Como igreja, e são muitos pecados que nós, como igrejas, temos cometido. Já falamos muito sobre isso aqui. Mas o que quero mostrar, irmãos, é que já são quase 2 anos, né, de pandemia, não é isso? A gente estava falando ontem, mais ou menos. E depois de muita morte, choramos muito sofrimento. Ainda hoje ainda tem igrejas que não abriram seus templos. Parece, a impressão que temos é que a pandemia está cessando ou começando a cessar. Tem uma leve impressão. Mas não sei o que ainda pode acontecer, mas o fato é, deu uma diminuída boa e graças a Deus por isso. Não tem como negar. Mas o que eu quero dizer é que o mundo não se voltou para Deus diante desse juízo. Eles não têm compreensão disso. A própria igreja não se voltou para Deus, ela não entendeu de fato esse momento que ela viveu, portanto também não se colocou em arrependimento, irmãos. Não se colocou. Da mesma forma que Acabe e o povo não se voltaram para Deus. E vamos ser sinceros, muitos de nós, em hipótese alguma, considerou o que está acontecendo nesses dias como sendo um juízo divino. Com certeza, muitos não consideraram. Na verdade, muitos de nós nem estão preocupados com isso. Para alguns, essa possibilidade nem existe. O pastor Walter é muito legal, gente boa, bem intencionado, ama a obra de Deus, mas ele é muito dramático. Ele fantasia muita coisa que não existe. Enfim. E, portanto, em nenhum momento, muitos não pediram perdão ou se arrependeram pelos pecados que temos cometido como igreja. E talvez muitos estejam perguntando, mas que pecados são esses, pastor? Bom, já preguei muito sobre esses pecados desse púlpito, não falo da nossa igreja, mas da igreja, mas certamente teríamos muito
a falar ainda. A igreja evangélica brasileira não está bem das pernas. Não está. Mas a questão é, a pandemia parece que está cessando. Se não ainda, em algum momento, Deus fará cessar. Ele vai fazer cessar. Mesmo que o mundo não tenha entendido o que aconteceu, mesmo que a igreja não tenha compreendido, e com isso, não pediram perdão, ou se arrependeram pelos seus pecados que temos cometido como igreja. Isso pode acontecer. A igreja não tem pedido perdão e nem se arrependido dos seus pecados. Mas mesmo assim, Deus fará cessar essa pandemia, esse juízo, independente disso. Pois Deus não está preso ao pecado da sua igreja. Ou seja, Ele não depende que a igreja abandone seu pecado para então Ele agir. Imaginem vocês. Se Deus estivesse preso, se a igreja do Meia não se arrepender dos seus pecados, eu vou parar de agir lá. Deus não precisa que sua igreja se arrependa dos seus pecados, para que Ele continue com seus planos soberanos, porque Ele é Deus. Ele chama a igreja a arrependimento, Ele aplica o seu juízo, há consequências terríveis. Muitas vezes Ele pede arrependimento para agir, mas Ele não está preso. Quando Deus decidiu trazer de volta a chuva aqui, Ele não impôs nenhuma condição. Acabe o povo. Ele não fez isso. Ou seja, Ele não disse, se esse povo e Acabe se voltarem para mim, vou fazer chover. Ele não disse isso. Deus não impôs essa condição. E mais. Fica muito claro no texto que esse povo, por incrível que pareça, não iria se voltar para Deus. Eles não iriam, irmãos. Mesmo nesse período de seca, de juízo divino, em que eles perderam entes queridos. Às vezes nós não nos atemos a isso naquela época. 3 anos e meio de seca, muitas pessoas morreram, irmãos. Filhos morreram. Quase que o filho da viúva vai. Pais morreram, esposas, maridos, passaram a viver em miséria, enfim. Pois em um período de juízo, em que a fome era grande em Samaria, em que a fome era extrema em Samaria, em que a fome tinha se tornado catastrófica em Samaria, em que a fome devastava violentamente Samaria, é isso que infelizmente se espera. Ou seja, que muitas pessoas, infelizmente, morram, que haja escassez de comida, escassez d'água. Mas mesmo assim, esse povo não se voltou para Deus. Mas mesmo assim Deus disse para Elias, vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Meus irmãos, a grande verdade, e graças a Deus, que Deus ele age dessa forma, porque senão estávamos perdidos. A grande verdade é que seria o próprio Deus que iria fazer o coração desse povo se voltar para Ele. Observem a oração que Elias fez lá no Monte Carmelo, no versículo 37. Isso fica claro nesse versículo. Acompanhe comigo, capítulo 18. Observem a oração que Elias fez lá no Monte Carmelo, no versículo 37. Observe os detalhes. Elias diz para o Senhor, responde-me, ó Senhor. Responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, é Deus. Olha o que diz agora. E que fazes, quem faz é Deus. E que fazes o coração deles voltar para Ti. É Deus que faz. Versículo 37, outra versão diz, ouve-me, Senhor, ouve-me, que este povo reconheça que vós, o Senhor, sois Deus, e que sois vós que converteis os seus corações. Foi Deus que converteu o coração desse povo. Meus irmãos, a seca não fez com que esse povo se voltasse para Deus. Impressionante. O juízo não fez. O fogo que caiu do céu não fez com que eles se convertessem. Mas o próprio Deus fez com que suas
seus corações se voltassem para Ele. Versículo 38 e 39. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto. Além as pedras, o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Às vezes ficamos impressionados, né, com fogo. O povo viu o fogo e se converteram, mas não foi isso. Deus, Ele usa esse momento e faz o coração deles se voltarem para Ele. Pois se Deus não fizesse seus corações se voltarem para Ele, o cair do fogo do céu não seria suficiente para mover seus corações. Já que o cessar a chuva não fez com que eles se voltassem para Deus. Era Deus movendo no coração. Olha como é que Deus é misericordioso com a gente. Meus irmãos, esse povo cresceu ouvindo que o Deus de Israel abriu o mar vermelho. Já cresceu aprendendo isso. Que o Deus de Israel parou o sol e a lua, que fez sair água da rocha, que julgou o Egito com as 10 pragas, e agora, mais recente, eles viram através de Elias, Deus cessar a chuva. Enfim, eles já estavam acostumados com essas ações extraordinárias da parte de Deus. Mas o fato é, Deus precisou agir em seus corações para que eles se arrependessem. E a prova que eles se arrependeram, pelo menos nesse momento, é o versículo 39. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Deus moveu no coração deles. E a grande verdade, irmãos, é que nós somos iguaizinhos a eles. Não muda absolutamente nada. Pois nós sofremos o castigo divino. Sofremos. Vimos as consequências desse castigo. E quantas vezes, nesses 9 anos, fomos chamados ao arrependimento. Quantas e quantas vezes preguei desse púlpito sobre pecado que a igreja tem cometido, não a igreja local, mas a igreja no Brasil. Quantas e quantas vezes preguei sobre arrependimento. Mas como pastor dessa igreja, observo que foram poucos aqueles que apresentaram mudança de fato. Eu, como pastor, eu observo isso. E não falo isso para constranger ninguém, nada disso, ou envergonhar a igreja. Deus conhece o meu coração, não é nada disso. Apenas estou mostrando o quanto somos miseráveis pecadores. O quanto nós dependemos de Deus, irmãos. E se Deus não se voltar para nós, como Ele se voltou para esse povo, convertendo os nossos corações, nós estamos perdidos. Pois se Deus não cessasse a seca e fizesse voltar a chuva, eles estavam perdidos. Ou seja, as mortes iriam continuar e a nação ia se afundar. Imagina se Deus dependesse do arrependimento desse povo. Deus tem planos e nada pode impedir. Portanto, meus irmãos, Deus em algum momento, Ele fará cessar essa pandemia. E vidas vão parar de morrer. A economia mundial vai começar a se acertar. E outras coisas mais vão começar a melhorar. Mas não porque o mundo, se arrependeu dos seus pecados. Longe disso acontecer, eles não compreendem isso. Mas também não vai começar a melhorar porque a igreja contemporânea se arrependeu dos seus pecados. Pois nós ainda precisamos, isso é muito importante, nós ainda precisamos nos arrepender dos nossos pecados como igreja. E são muitos. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Mas o fato é, Deus em algum momento fará essa pandemia cessar por misericórdia. Porque se Ele não fizer isso, o mundo está perdido, pessoas vão continuar morrendo, irmãos. E Ele pode sim, nesse momento, trazer de volta o
coração da sua igreja para ser como Ele fez com esse povo. Deus tem os seus meios para trazer a sua igreja para si. Portanto, meus irmãos, que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós, e que em sua infinita graça Ele converta o coração da sua igreja, para que não soframos mais à frente outros juízos. Amém? Essa é a grande lição que eu aprendo com esse versículo 2. Que nesta manhã você possa meditar sobre isso, refletir sobre isso, considerar o que Deus está falando conosco através da sua palavra. Na próxima semana daremos continuidade a esse capítulo. Vamos orar? Feche seus olhos. Quero chamar os músicos aqui. Depois vamos fechar com louvor, mas eu quero orar neste momento. Senhor, meu Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Que ninguém aqui deixe de considerar esse momento tão difícil que nós passamos, e ainda estamos passando. Que ninguém aqui pense que Deus vira o rosto para o pecado da sua igreja. Nos ajuda, Senhor. Toma a igreja evangélica no Brasil, toma a igreja do Meia nas tuas mãos. Possamos, ó Deus, abandonar os nossos pecados como igreja. Já falamos tanto aqui sobre este assunto. Tantas coisas, ó Deus, que o Senhor falou durante esses 9 anos. E certamente vai continuar falando conosco. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, como o Senhor teve misericórdia nesses 9 anos dessa igreja. Eu sou grato a Ti. Porque a verdade é que nós somos teimosos, miseráveis, pecadores, e dependemos da Tua graça, Senhor. Mas que ninguém aqui, que a igreja não use a Tua graça de muleta, Senhor. Que sejamos obedientes, ó Deus. Que ouçamos, ó Deus, a Tua palavra quando é pregada, quando o Senhor chama a Tua igreja. Mas como vimos na semana passada, se a Tua igreja aqui no Meia, a igreja local, não compreender que eles estão diante do Senhor, que nós somos os Seus servos, que a presença dEle em nós é continuamente através da pessoa do Espírito Santo, e que Ele fala conosco, através da Sua palavra, nada mudará. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a caminhar firme, diante da Tua ordem. Ó Deus, que não precisemos sofrer juízos da Tua parte. Que a chuva não venha cessar, ó Deus, para que não soframos, ó Deus, as consequências dos nossos pecados. Obrigado por esta palavra, Deus, que o Senhor ministrou o meu coração tão forte, e conscientiza a Tua igreja, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos cantar esse louvor antes de nós terminarmos. Ó Deus, me sondas, conheces-me. Verdade, Senhor. Mesmo quando falho, eu sei, me ama. Louvado seja o nome do Senhor. Estás presente. Verdade, Senhor. Verdade. A me cercar Em todo o tempo. em todo tempo. Eu sei, ó Deus. Eu sei, me amas. Eu sei.
da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, Meu protetor. meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. E o véu rasgou, o caminho abriu. Louvado seja Deus. Tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. Tudo, Senhor. E quando tudo se acabar, Verdade, Senhor. estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Glórias a ti, Senhor. O véu rasgou, o caminho abriu. Aleluia. Tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus. Obrigado, Deus, pela tua graça. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado por esta manhã, ó Deus, onde nós louvamos o teu santo nome, onde nós oramos, nos reunimos como igreja. E obrigado pela tua palavra que foi ministrada. Crava esta mensagem no coração da tua igreja, daqueles que estão nos ouvindo nesta manhã, que eles possam guardar no coração. Obrigado por tudo que aconteceu nesta manhã. No nome de Jesus, amém. E a minha salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Vá na paz do Senhor. À noite estaremos aqui para festejar, celebrar esse 9º aniversário. Amém. Deus abençoe e procure chegar cedo.